Leitura do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versos 27 a 38. Eu convido a nossa capítula, Marluce, para fazer essa leitura. Venhamos. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, deem-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então façam o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometerem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo, a situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Palavra da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, hoje ouviremos as palavras do Evangelho interpretadas pelo nosso irmão, Reverendo Leandro, e o tema da sua prosa será a Revolução do Amor, vivendo como discípulos e discípulas de Cristo. Meu querido irmão, está com você a palavra. Obrigado, irmãos, por essa oportunidade de, mais uma vez, tentarmos fazermos uma reflexão do Evangelho, né? É muito difícil fazer uma reflexão que não seja tendenciosa, né? Mas nós oramos, pedimos que a Ruá de Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Amém. E essa liturgia do 7º domingo do tempo comum, ela é desafiadora para nós que somos discípulos de Jesus, porque ela nos desafia a pôr de lado a nossa velha lógica retributativa, ou seja, de retribuição do olho por olho e dente por dente. Essas nossas contas de mais ou de menos, que para classificarmos os nossos irmãos e suas ações, e subtrair tudo isso pela lógica do amor. Só assim seremos verdadeiramente discípulos, discípulas do nosso Pai que está no céu. Precisamos dar uma contextualizada nesse texto, entender um pouquinho esse texto. É um período que Jesus está em oração, passa num monte orando, que não é identificado, só diz apenas no contexto do texto, que é na Galileia. Ele falava sempre com o Pai, orava sempre antes de tomar decisões, sair para fazer o seu ministério. E nesse momento, após essa oração, ele desce e escolhe os 12 ali que vão segui-los, os chamados apóstolos,
que nada mais é do que os enviados. Então, ele escolhe ali os 12 que vão dar início ao que nós conhecemos hoje como cristianismo, que até então não tinha uma ideia do que era o cristianismo, né? Ali era apenas a pregação do evangelho, a pregação do novo reino, do novo céu, a pregação do Cristo, do Messias, e esse texto é contextualizado numa lógica um quanto diferente do Sermão do Monte. Muitos estudiosos declaram essa passagem, esse Evangelho de Lucas, diferentemente de Mateus, que é o Sermão do Monte, mas aqui é o Sermão da Planície, um contraponto a Mateus, que Mateus tem um público diferente, e aqui esse público é um público de camponeses, de pessoas extremamente que estão sendo oprimidas, passando por desafios e necessidades, e Jesus vem ao encontro deles nesse momento que é denominado o Sermão da Planície, um quanto diferente da leitura da comunidade de Mateus. A comunidade de Lucas tem uma leitura diferente do Evangelho, tem uma leitura um quanto diferente da proposta de Mateus. A comunidade de Lucas tem uma proposta, conforme o reverendo Cláudio falou hoje, é uma visão, talvez, dos letristas, dos culpistas, de manter a tradição judaica aqui, de manter esse desafio. Pois o tema de hoje é a revolução. A revolução é aquilo que é pautado, estruturado em determinadas situações e pontos. É diferente da revolta. A revolta é algo passageiro, desordenado. Então, Cristo nos chama hoje para sermos revolucionários do Evangelho que leva à libertação dos oprimidos. O amor revolucionário de Jesus como força de libertação integral, espiritual, social e econômico. O amor que desafia os impérios. Jesus fala a multidões de camponeses, de pessoas que hoje, como nós, como aquele período, doentes, marginalizados. Qual é a nossa planície hoje, em contraste com o Sermão do Monte? Que o Sermão do Monte só fala sobre as bem-aventuranças, e hoje esse Sermão da Planície nos coloca no lugar de Jesus, como a igreja que fala, que revoluciona o Evangelho através do amor. O Evangelho de Lucas tem um olhar, uma visão sociopolítica clara, é a denúncia da riqueza dos opressores e o anúncio da libertação. A revolução do amor nos leva a refletirmos como a teologia latino-americana, ou teologia da libertação, do final do século XX, dos anos 70, 80 e meados dos anos 90, antes de entrar essa questão da teologia da prosperidade, das músicas gospels, de um evangelho de hipocrisia, como tem uma música agora que está fazendo muito sucesso. Nós somos chamados, como Cristo nos chama nesse Sermão da Planície, a fazermos uma reflexão da revolução de um amor. O amor não é apenas um sentimento, mas é uma prática transformadora que confronta sistemas de dominação econômicos, religiosos e coloniais. Como diz o teólogo Gustavo Gutierrez, amar é fazer justiça ao pobre. Amar os inimigos, como Cristo nos propõe, é uma subversão da lógica do poder, do dente por dente, olho por olho. Ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos e fazer bem aos que nos odeiam. Há uma perspectiva aqui libertadora, que são os inimigos no contexto. Quais são, né, nessa perspectiva de libertadora? A gente pode também nos colocar quem eram os inimigos de Cristo que ali está falando. Nessa perspectiva dos inimigos de Jesus, do contexto de Jesus, são os romanos os opressores, os cobradores de impostos, os colaboradores do império e as elites religiosas que imprimem o povo.
Amar o opressor não é condenar com opressão, mas é desarmar sua violência através de uma ética radical baseada no amor. Se nós fazermos um paralelo hoje, nós como latinos-americanos, como sul-americanos, nós temos hoje aí um país imperialista, um país que está com um discurso de ódio, de opressão, mandando embora os seus imigrantes, fazendo-os migrar de volta para os seus países, presos como pessoas criminosas, no sentido de matar, de ser assassinos. E nós, sul-americanos, por muitas vezes, estamos repetindo esse processo opressor. Haja vista o nosso país, que passou por um período nebuloso, radical, em que, quando enfrentamos uma pandemia, a autoridade máxima desse país disse que era uma gripezinha qualquer, e milhares de irmãos brasileiros padeceram, vieram à morte por conta disso. Nós temos o nosso país vizinho aqui, a Argentina, que sua autoridade máxima está reproduzindo as bobeiras, as besteiras do imperialismo. E o povo está oprimido e sofrendo. Mas o povo, por sua vez, tem se perdido nesse evangelho, tem vivido a voz do opressor. Como Israel daquela época, a elite achava que estava de boa, estava de mão dadas com o opressor, que era o Império Romano. Hoje, os nossos opressores, os nossos empresários, os homens do agronegócio, estão escondendo sementes, estão escondendo, estocando em seus silos o café, o arroz, para que possa obter lucros em cima do povo, daquele que perece, daquele que carece. Nós precisamos ter exemplos na nossa nação desse amor, de combater esse amor. Como Martin Luther King, nos anos 50, promoveu uma greve, não de trabalho, mas dos negros nos Estados Unidos não tomar transporte público. Em 2 dias de não ter essas pessoas utilizando o transporte público, as empresas públicas de transporte quase foi à bancarrota e voltaram e quebraram a questão do apartheid mesmo dentro dos vagões de metrôs, de trens, ou mesmo dentro dos ônibus. Nós precisamos sermos práticos como igreja de Cristo, como discípulos e discípulas de Jesus, amando o inimigo, mas precisamos denunciarmos a estrutura do pecado, o capitalismo selvagem, o racismo, o machismo, o preconceito aos LGBTQIA+, sem desumanizar as pessoas. Precisamos perdoarmos, precisamos ser perdoadores, mas, contudo, nós não podemos apenas abaixar as nossas frontes e cabeças. Nós precisamos enfrentar, denunciarmos. Precisamos ser a voz profética do Senhor Jesus hoje, como discípulos e discípulas. O primeiro aspecto sobre a revolução do amor, em frente a uma teologia libertadora latino-americana, nós podemos ter um segundo aspecto de reflexão, a respeito da generosidade como ato de amor, ato político. Se amardes, Jesus nos chama em Lucas essa palavra para nós. Se amarmos os que nos amam, que mérito há nisso? Realmente, que mérito há nisso em eu amar, eu ajudar, colaborar com o meu irmão? Nós precisamos ter um olhar misericordioso, um olhar, uma perspectiva libertadora, de não deixarmos de criticar, de não deixarmos de lutar, mas devemos ter um olhar amoroso a esses que praticam, orarmos pela vida deles, para que o Senhor tenha misericórdia, que a palavra do Senhor Jesus chegue a esses corações que
faz uma opressão em cima do nosso sistema econômico vigente, como no tempo de Jesus. A exploração dos pobres, a normalização da acumulação. Hoje pela manhã, no café da manhã, minha esposa estava falando de uma loja e fábrica de chocolate artesanais que tem em São Paulo, em que uma família para um casamento convidou essa loja. E essa loja é super cara, os seus docinhos. Coisa de um brigadeirinho de R$ 30. E eles produziram mais de 15 mil doces para essa festa de casamento. As pessoas gastaram em torno de R$ 100 mil com docinhos. E a Josi me perguntava, como tem tanta gente com tanto dinheiro para gastar aí em docinhos, R$ 100 mil em docinhos, e outros morrendo de fome, outros que estão a padecer de fome, sem emprego, sem nada, porque são os exploradores. Explora o nosso trabalho, explora a nossa mão de obra, explora a nossa intelectualidade do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos esforços. E Jesus propõe uma economia do dom da partilha radical, como nas comunidades cristãs primitivas, onde não havia pobres e nem ricos, haviam irmãos em Cristo Jesus. Há um livro interessante que o autor é meu conhecido, até posso dizer um colega, um amigo, é um teólogo, historiador, Jefferson Ramalho, que ele escreve Jesus, o maior socialista do mundo, baseado em alguns evangelhos e baseado na carta de Atos, a Epístola Universal de Atos dos Apóstolos. É muito interessante que a gente tiver a oportunidade de ter esse livro e lê-lo. Há uma grande chance de muitas coisas fazerem sentidos para a nossa vida. A misericórdia divina se manifesta no direito da defesa, ou de defendermos os marginalizados, os pobres, aqueles que estão perecendo. A misericórdia divina, como diz o grande profeta Amós, no capítulo 5, 24, que diz: a misericórdia divina se manifesta na defesa dos direitos. Oscar Romero, arcebispo mártir de El Salvador, que denunciou a violência dos poderosos e distribuiu terras aos camponeses. Isso é necessário para nós. Doarmos não aquilo que nos resta, mas doarmos a nossa vida, a nossa profissão, o nosso coração, o nosso dinheiro, ao apoio ao próximo, em doar, em ajudar. Um terceiro e último aspecto dessa tentativa de releitura desse evangelho lindo, maravilhoso, que é sobre o amor, esse amor revolucionário, esse amor que muda, é não julgar, romper com a culpabilização dos pobres. O evangelho diz: não julgais e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. O julgamento, ele é condenador. Essa teologia que culpabiliza os pobres por sua situação é a falta de fé. Podemos identificá-la, essa teologia da culpa dos pobres, como a teologia da prosperidade, ou que o pobre é pobre porque está em pecado, porque não está fazendo a vontade de Deus, e o rico, aquele que está sendo rico, ele está sendo bênção porque ele dá dinheiro para a igreja, ele ajuda a igreja, ele faz isso e aquilo, mas, na verdade, é uma mentira de Satanás. Na verdade, isso é uma mentira de Satanás. Na verdade, os poderosos estão explorando os pobres, cada vez mais ricos, e o pobre cada vez mais pobre. Essa teologia da prosperidade, ela é uma teologia em que aquele que está passando pela situação de carestia, ele se culpa
por ser pobre. Ele se culpa, ele cria um meio, porque essa teologia é opressora, e ele se coloca diante dessa opressão, ouvindo a voz do opressor, dizendo: eu não estou de acordo com a vontade de Deus, eu preciso fazer isso e aquilo para estarmos dentro da vontade de Deus, para eu alcançar. Estou ofertando, estou doando, mas não alcanço. E a voz daqueles que pregam isso diz, oprimindo mais ainda: você não alcançou as suas bênçãos porque você não está em acordo com Deus, você é pecador. Mas, pelo contrário, aqueles que estão se prosperando porque estão explorando a fé, estão explorando o trabalho, estão oprimindo. O pecado estrutural gera vítimas e não culpados. E o pecado estrutural não está no pobre, não está no trabalhador, não está no camponês, mas está no agronegócio, está no industrial, está no comerciante que explora os seus funcionários. Né? Como aquele contexto sociológico da mais-valia. Né? O que nós temos tido também no reino de Deus é a mais-valia da opressão sobre as nossas vidas. E precisamos, como o evangelho revolucionário de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, é destruir o fascismo religioso que criminaliza o pobre, o favelado, os migrantes, os imigrantes, os negros, os LGBTQIA+. Nós precisamos criar espaços de acolhida nas nossas igrejas para os marginalizados pela sociedade. Como Jesus criou palavras, reflexões, hoje nós não podemos mais, como discípulos, como apóstolos no sentido original, de sermos os enviados, enviadas de Jesus Cristo, de ficarmos calados diante desse mundo, termos uma voz profética, amorosa, mas uma voz denunciadora. A revolução do amor não é passiva, é luta profética contra tudo que desumaniza, contra tudo aquilo que coloca julgos opressores sobre as pessoas. Como diz Dom Helder Câmara, quando dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que há pobres, me chamam de comunistas. Eu creio que hoje, nesse mundo de dois lados políticos que estamos vivenciando, de dicotomia política, e estamos vivendo com isso uma dicotomia religiosa, ou somos de direita ou somos de esquerda. Nós temos que amar, mas um amar de uma voz profética denunciadora. Temos um procedimento como igreja. Que a Ruá do Deus da vida ensina-nos a amar como Jesus amou, com coragem para denunciar a injustiça e a ternura para erguer os caídos. Que nossa fé seja revolucionária, o nosso amor um grito de libertação. Em nome desse Cristo que foi crucificado pelos impérios, é que eu entrego a vocês essa mensagem nesta manhã. Amém. Obrigado, reverendo. Obrigado, reverendo.